Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências da nossa apostila 4 do capítulo 30, as rochas, das páginas 338 a 337. Bom, aqui é aquela nossa primeira página do capítulo, que sempre tem uma imagem que vem composta de umas perguntas que eu vou responder na correção dos nossos exercícios. Aqui a gente tem um trabalhador de área de mineração de calcário, mostrando uma rocha com um fóssil de um peixe. Esta área fica localizada no Geossítio Pedra Cariri, em Santana do Cariri, que é gerido pelo Geoparque Araripé, tá? Então, essa fotografia, ele diz aqui que foi de novembro de 2017. Rochas, minerais e minérios da página 339. Você já estudou em geografia, então quer dizer, nós vamos fazer uma associação com o que vocês já aprenderam em geografia e vamos acrescentar algumas coisinhas aqui em ciências, tá? No caderno 2, que os tipos de rochas que existem na crosta terrestre e algumas de suas aplicações. Neste módulo, vamos recordar alguns desses conceitos, ampliando-os. Então, vocês já aprenderam isso em geografia, nós só vamos dar uma recordada e acrescentar alguma coisinha a mais. As rochas são aglomerados ou agregados de um ou mais minerais que se combinam de forma organizada em sua estrutura. Os minerais são substâncias naturais presentes na crosta terrestre, que apresentam uma composição bem específica e particular. Cada tipo de rocha também tem certas características bem definidas. Os minérios são minerais que apresentam valor econômico, dos quais já se pode extrair substâncias de interesse industrial. Eles são encontrados nas chamadas jazidas, locais na costa terrestre, onde ocorre a concentração de substâncias úteis ao ser humano, como certos minérios. Os metais, como ferro, manganês, cobre, ouro, chumbo, alumínio, entre outros, são extraídos de minérios, que, em geral, são pouco abundantes na crosta terrestre. Vamos tomar o exemplo do metal alumínio, usado para fabricar panelas, latas, componentes eletrônicos, janelas, portões e etc. Este metal não é encontrado livre, isolado, puro, tá? Na natureza. Ele é extraído de um minério, a bauxita. Pedras e rochas não são a mesma coisa. Em geral, o que chamamos popularmente de pedra, na verdade, são fragmentos de rochas. Então, aqui a gente tem um exemplo do alumínio. O alumínio, ele é um minério, um mineral. E ele é um metal que ele não está encontrado sozinho ali na crosta terrestre. Ele está encontrado misturado com algumas outras coisas, certo? Ele é extraído da onde? Da bauxita. Então, quer dizer, pega-se essa rocha, essa bauxita, e dela vai se extrair esse minério que vai vir a ser o alumínio. Então, por isso que ele fala que muitos desses minérios,
eles são pouco abundantes na crosta terrestre. Por quê? Porque ele não está puro lá. Ele está sempre misturado com mais alguma coisa. Aqui a gente tem uma jazida de bauxita, localizado no município de Jurupi. Essa fotografia é de 2009, é bem antiga, tá? Essa fotografia. As atividades de mineração produzem muitos rejeitos, material que não é aproveitado. Podem causar grandes impactos ambientais. Apesar da importância econômica dos minérios, por isso há cada vez mais necessidade do desenvolvimento de pesquisas para assegurar que a mineração seja uma atividade sustentável e segura. Lembra onde que falou que teve a barragem lá, estourou de minerais e que inundou a cidade toda com, vamos dizer assim, lama? Esses rejeitos da mineração, que eles são presos como se fossem numa piscina, porque eles não têm nenhuma utilidade, certo? Mas eles podem provocar um grande dano para o ambiente. E aí vocês viram lá na cidade o que aconteceu, que morreu um monte de gente e que essa lama invadiu, né? E que teve grandes problemas e grandes impactos ambientais. Então, o minério é importante para a gente? Sim. Só que tinha que se estudar uma forma de aproveitar, ou sei lá, de descartar de uma forma melhor essa parte que não é aproveitada do minério. Tipos de rochas. Como você já estudou em geografia, as rochas são classificadas de acordo com a sua origem e o seu processo de formação. Em rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos recordar essa classificação? Estamos recordando. O que são rochas magmáticas? Da página 340. As rochas magmáticas ou ígneas são originadas pelo resfriamento e pela solidificação do magma, formado pela fusão de rochas presentes no interior da Terra. Como existem magmas com composições diferentes, também são diversos os tipos de rochas magmáticas que podem ser formados. Essas rochas podem se originar pelo resfriamento da lava expelida pelos vulcões, que é o magma, tá? Para a superfície da crosta terrestre. Por exemplo, no caso, fala-se em rochas vulcânicas, quando essa formação ocorre mais no interior da crosta, fala-se de rochas plutônicas. Este nome foi dado pelo geólogo, químico e naturalista escocês James Hutton, em alusão a Plutão, o deus do inferno e das profundezas da mitologia grega. Então, vocês estão vendo que as rochas magmáticas, elas podem ser separadas em vários nomes, tá? Porque elas são formadas pelos magmas. Um exemplo que ele deu, que a gente escuta falar mesmo, é a lava que ela é expelida pelo vulcão. Então, quando ela sai de dentro do vulcão e entra em contato com a nossa superfície terrestre, com a nossa crosta terrestre, ela é chamada do quê? De rochas vulcânicas. Quando essa formação ocorre já lá no interior, vamos dizer assim, do vulcão, entre aspas, tá?
Mas no interior da crosta, ela já vai ser chamada do quê? De rochas plutônicas. Mas tanto as vulcânicas como as plutônicas, ela é formada através de quem? Do magma, que, vamos dizer assim, seriam as lavas expelidas pelos vulcões. James Hutton, ele nasceu em 1726 e faleceu em 1797. Ele foi geólogo, químico e naturalista escocês. Foi muito importante para o desenvolvimento da geologia moderna, por seus trabalhos sobre interpretação de como ocorrem os processos que levam à formação da Terra ao longo do tempo, além do plutonismo, teoria que sabemos hoje está parcialmente correta, pois nem todas as rochas se originam dessa forma como prevista por Hutton. Outra importante teoria de Hutton foi a uniformitarista. Esta teoria previa que, por meio de interpretação de fenômenos geológicos atuais, seria possível concluir o que aconteceu no passado da história da Terra. No entanto, hoje essa teoria não é totalmente aceita, pois os processos de modificação da Terra não são sempre uniformes, contraindo o que o próprio nome da teoria previa. Então, quer dizer, já muito antigamente ele fez grandes contribuições, lógico que umas são aceitas, outras ainda estão em estudo, mas ele deu grandes contribuições tanto para a geografia, que se estuda muito sobre rochas, sobre a crosta terrestre, como em ciências para a gente. Rochas magmáticas ainda, na página 340. Por exemplo, as rochas magmáticas, temos o basalto, usado na pavimentação de ruas e calçadas. O granito, usado nas construções de pisos, pias, balcões, monumentos e algumas mais raras, como os carbonatitos, que podem ser importantes fontes do mineral de nióbio. O nióbio é um metal que pode ser usado em ligas metálicas de alta resistência e maleabilidade, como em usinas nucleares, setores de sondas espaciais, turbinas de avião, mísseis, marca-passos e aparelhos de ressonância magnética. Por isso, sua exploração tem grande importância para a humanidade. O Brasil tem a maioria das reservas mundiais de nióbio, cerca de 98%. Então, quer dizer que esse nióbio é muito importante. Vocês estão vendo aqui, ó, até na medicina ele é importante, né? Que eu acho que é o mais importante. Para os marca-passos, para a gente fazer a ressonância magnética, nas turbinas dos aviões, que é de grande importância para a gente, das sondas espaciais, porque elas dão uma noção do que está acontecendo no espaço, tá certo? As usinas nucleares, é importante? Sim, mas já é algo que pode vir a ter guerras nucleares, né? Então a gente já fica meio assim, até os mísseis. Mas a gente vê que é de grande importância. E esse nióbio, grande parte, a maior parte vamos dizer, dessa rocha, né, desse minério, ela se encontra onde? No Brasil, que tem 98% deste minério aqui dentro do Brasil, né? A gente tem outros tipos de rochas magmáticas que tem o basalto,
que serve para fazer a pavimentação das ruas, das calçadas, granito, pedra de granito, que às vezes a gente usa para fazer soleira de porta, para fazer as pias, né, da cozinha, do banheiro, tá? Ó, balcões, para fazer alguns monumentos. Então, eles também têm grande importância para a gente. A jazida mais importante de nióbio no mundo fica no Brasil, em Araxá, tá certo? Que aonde se concentra, não é nela que se concentra os 98%. Ela é uma das mais importantes aqui no Brasil. Rochas sedimentares, página 341. As rochas sedimentares são originadas, em geral, da compactação de sedimentos. O que são sedimentos? Materiais depositados na superfície da Terra por diferentes agentes, como água, vento, gelo e entre outros. Trata-se de um processo lento em que os sedimentos vão se acumulando em camadas, estratos, que nem camada de bolo, tá? Formando rochas sedimentares, depois de milhares de anos de compactação. Durante esse processo de formação da rocha, pode ocorrer de seres vivos ou seus restos, como conchas de molúsculos, ossos de vertebrados e folhas de plantas, serem compactados juntos com os sedimentos, dando origem aos fósseis. Lembra aquela primeira foto lá na primeira página do capítulo? Aquilo era de um peixe, os fósseis de um peixe, que foi sedimentado dessa forma aqui, que estudaremos a seguir. Como exemplo de rochas sedimentares, temos os arenitos, usados na construção civil, e os calcários, usados na construção civil e em monumentos de obras de arte. Aqui, ó, no Parque Geológico de Valvito, em Itu, inaugurado em 1965, é um patrimônio tombado pelo Conselho de Defesa de Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico. É constituído predominantemente por um tipo de rocha sedimentar chamada valvito, de imenso interesse científico, pois traz evidências de que há cerca de 280 milhões de anos, boa parte da região sudeste da América do Sul era coberta por gelo. E esse parque está aqui bem perto de São Paulo, tá? É em Itu, é muito próximo da nossa cidade, né? Próximo que eu digo assim, é fácil de ir. A gente tem as rochas metamórficas na página 341. A origem das rochas metamórficas está associada ao processo conhecido como metamorfismo, no qual rochas existentes se transformam em outras rochas, devido às mudanças nas condições de temperatura e pressão originais. Veja a tabela a seguir de alguns exemplos de rochas metamórficas e seus usos. Ardósia, é aqui, ó, tá? Ó, esse é um exemplo de ardósia que ela pode ser utilizada na construção. A gente pode pôr em piso de casa, tá? No quintal, pode enfeitar uma parede, enfim. Gneiss, construções, pisos, pias, balcões e monumentos. Mármore, também em construções, monumentos e artes. E quartzito, também em construções, vidraçarias e seus produtos, tá? Então, quer dizer, geralmente as rochas metamórficas, elas são usadas mais aonde? Na construção, tá
tá certo? E aqui ele deu alguns exemplos de alguns, tá, gente? Exemplos de rochas metamórficas. Baseado no que nós falamos aqui, vocês vão fazer a atividade 1 da página 342. Continuando. Os fósseis, página 343. Os fósseis do latim fossilis, que significa escavado, tirado da terra. São quaisquer vestígios, pegadas, tocas, estercos, etc., ou organismos inteiros ou algumas de suas partes, que ficaram preservados de alguma forma. A maioria dos fósseis compõe-se das partes duras de animais, como dentes, carapaças, conchas, ossos, e de plantas, como troncos e grãos de pólen. Isto acontece porque, em geral, essas partes são mais resistentes a processos de degradação biológicos, como é o caso da decomposição e da necrofagia, quando animais se alimentam de restos mortos, e ambientais, como a degradação por correntes de água, onda e de secação, perda da água. Então, os fósseis, ele é formado pela parte mais dura, vamos dizer assim, mais difícil de se decompor, aquela parte que os animais, ao se alimentar de outros seres mortos, é mais difícil para ele comer, tá? E se ele cair na água, enfim, também vai ser mais difícil dele se desmanchar, dele se dissolver. E é aí que se forma quem? Os fósseis. A maioria dos fósseis se forma em processos repentinos de soterramento por sedimentos muito finos, durante a formação das rochas sedimentares, que nós já falamos delas. Outro processo mais raro é a conservação em resina vegetal, âmbar, que é mais comum no caso de fósseis de insetos inteiros e partes de plantas. Há também casos de animais que foram preservados integralmente em blocos de gelo, como alguns fósseis de mamutes. Então, esses já são alguns casos especiais, tá? Alguns casos específicos. Não vai acontecer sempre. Na formação de fósseis, pode ocorrer a mineralização, em que as partes duras dos organismos, dente, ossos, enfim, são substituídas por minerais e se transformam em rochas, mantendo o formato original. Fósseis de Brachiosauro da espécie Brancae, né, lá o nome científico dele, com idade aproximada de 153 bilhões de anos, no Museu de História Natural em Berlim, Alemanha. Os dinossauros só são conhecidos pela existência dos fósseis. Se não existissem os fósseis, se não tivessem essa existência de todos esses fósseis, provavelmente a gente não conheceria a história dos dinossauros, não conseguiríamos saber como eles e isso é um estudo assim minucioso que os arqueólogos fazem, tá, gente? Eles vão pesquisando, eles vão estudando, eles vão juntando os restinhos que eles acharam até que eles conseguem, vamos pensar assim, formar o esqueleto de um branquiossauro ou de alguma outra coisa. Aqui a gente mostra mosca do gênero Claptospilo fossilizada em âmbar, encontrada na região do Mar Báltico. Esse fóssil tem entre 23 e 33,9 milhões de anos. Ele foi
polido para fazer um pingente que encontra-se no Museu de História Natural em Londres, no Reino Unido. Então tá aqui, ó. Esse aqui já está integrado, inteiro, tá? Ele achou e foi colocado dentro desse âmbar, que ele é transparente, tá certo? É como se fosse uma resina e foi formado em forma de um pingente. Lembra uma vez que saiu nas bancas de jornais e a gente tem no nosso laboratório, que infelizmente a gente não está junto, que aparece os quadradinhos e dá para a gente ver os animais dentro dessas resinas, né? Esses insetos dentro dessa resina. Essa resina é que eles chamam de âmbar, porque a hora que a gente vira, a gente consegue ver o inseto totalmente de todos os ângulos dele. Aqui a gente tem as pegadas fósseis de um dinossauro de aproximadamente 150 milhões de anos no Monumento Natural Vale dos Dinossauros, no município de Sousa. Aqui a gente tem a réplica, não é o original, de fóssil de um plerossauro da espécie, e aí tem o nome científico, de 1,5 metros de envergadura, tá? De um lado ao outro, que viveu há cerca de 110 bilhões de anos na bacia sedimentar do Araripe, no nordeste do Brasil. Essa réplica encontra-se exposta no Museu dos Dinossauros, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Aqui a gente tem o fóssil do antíbio da espécie Arapitius, com 7 centímetros de comprimento, que é a figura A, encontrada em todos sedimentares da Chapada de Araripe, no estado do Ceará. Como se fosse isso aqui, ó, tá? Ele foi encontrado aqui. Isso aqui é como se fosse um desenho, tá, gente? E ele está encontrado aqui nessas rochas aqui, desenhado nas rochas. Lembra lá em história que eles faziam os desenhos para mostrar o que estava acontecendo, porque eles não tinham papel, então eles escreviam nas rochas. É isso aqui, isso também é um fóssil. Com base no estudo dos fósseis, vários aspectos da história biológica da vida na Terra podem ser analisados. A confirmação da existência de seres vivos que não existiam mais, extintos, como os dinossauros, é possível por meio do achado de fósseis desses animais. Além disso, os fósseis mostram que houve uma grande diversificação de formas na vida no passado, e também permitem investigar como era a distribuição desses seres no nosso planeta. Em diferentes camadas de rochas sedimentares podem existir fósseis específicos, como essas camadas são de períodos diferentes. As mais profundas são mais antigas do que as que se encontram sobre elas. Elas nos indicam que esses fósseis vivem em épocas distintas. Isso nos remete a outra contribuição do estudo dos fósseis, a ideia de que eles se sucediam em diferentes épocas. Por exemplo, os fósseis de animais mais antigos são todos marinhos. Posteriormente, apareceram os fósseis de animais terrestres, como os dinossauros. Isso contribuiu para que se definissem e ordenassem as chamadas escalas de tempo geológico. Bom, aqui a gente tem, ó, os estados
de rochas sedimentares, possuem os mesmos tipos de fósseis, são de mesma idade e devem ter se formado em ambientes semelhantes. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Só que aqui não tem essa camada, já pulou para essa. Aí tem essa e tem essa, ó. Não tem essas duas camadas, não se encontram aqui. Por quê? Porque pode ter sido em lugar diferente, enfim, né? De outra forma, mas eles estão sedimentados. Fósseis na página 344, paleontologia e arqueologia. A paleontologia é o ramo da ciência que procura entender a história da vida na Terra. Para isso, estuda os mais diferentes vestígios preservados dos seres vivos, os fósseis. Já a arqueologia é o ramo da ciência que estuda a história da humanidade, desde os seus primórdios. Quem estuda paleontologia é um paleontólogo. Quem estuda arqueologia é um arqueólogo. Então, uma coisa, não é a mesma coisa que o outro, tá? A gente tem tanto a paleontologia quanto a arqueologia. O tempo geológico, página 344. Hoje estimamos, como você já estudou em geografia, que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. As primeiras estimativas de existência de vida na Terra, há cerca de 3,5 bilhões de anos, foram feitas com bases nos conteúdos fósseis presentes em diferentes camadas das rochas sedimentares da Terra. Desta forma, foram definidos intervalos de tempo da Terra, que os cientistas denominam como tempo geológico. O tempo geológico ocorre numa escala muito maior do que a conseguimos perceber pela nossa experiência pessoal, de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. Isso aqui é bilhões de anos. A tabela a seguir mostra éons, eras, períodos e épocas geológicas e algumas de suas principais características relacionadas à história da vida. Note que a escala de tempo geológico da tabela é dada em milhares, milhões e bilhões de anos. Muito mais difícil de conseguirmos imaginar, mas que é possível perceber observando-se a proporção entre a duração de camada etapa proposta na primeira coluna da tabela. E aí vocês têm essa tabela na página 345, aonde aqui a gente tem a duração relativa de íons, a gente tem a era, o período, a época, a idade em milhões de anos e alguns eventos importantes. Aqui essa parte azul aqui é a era Cenozoico. Nessa era Cenozoico, a gente tem o período quaternário, a gente tem o período neogênio e a gente tem o período paleogênio. Dentro desses três períodos, a gente tem a época, que é o Holoceno, que é de 0 a 0,01 milhões de anos. O Pleistoceno, que é de 0,01 a 2,6 milhões de anos. E nós temos o Plioceno, que é de 2,6 a 5,3 milhões de anos. Aqui teve o surgimento do homem moderno, depois aconteceu a Idade do Gelo, que houve o surgimento do gênero Homo, ao qual pertence a espécie humana, o surgimento dos ancestrais,
bípedes dos humanos. Depois veio a era, o período neogênio, que tem o Plioceno, que foi no período de 2,6 a 5,6 e o Mioceno de 5,3 a 23 milhões. E aqui tem o período dos ancestrais. E depois a gente tem no Paleogênio, aí depois a gente vem no período do Mesoico, aonde o que aconteceu neste período Mesoico. A gente tem o período Paleozoico, todo o período, a idade e alguns eventos importantes que aconteceram. E a gente tem aqui o período, Edicariano, também temos tudo o que aconteceu nele, que é o período Arqueano, e temos aqui a duração relativa, que é o Adeano, que foi a nossa origem da Terra, tá? Então, aqui tá bem pequenininho, mas na apostila de vocês, na página 345, dá para vocês verem. Eu não falei muito sobre isso porque a gente não é obrigada a guardar, decorar tudo isso. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como foi surgindo a nossa Terra, tá? Então, vocês agora vão fazer a atividade 2 da página 346. E eu deixo essas atividades para vocês fazerem como exercício de casa, da página 338 a 347. Qualquer dúvida que restar, vocês podem me encaminhar um e-mail ou anota sua dúvida para me perguntar no nosso plantão de dúvida, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!